Oi, família linda! Bem-vinda! Você é nossa família também. Nós nos sentimos muito agradecidos, muito felizes. Eu fico sempre com meu coração bem tranquilo de me encontrar com você, pelo seu carinho, por sua presença, porque consideramos já aqui a nossa estrada, a nossa jornada juntos, em família, aprendendo, crescendo juntos. Hoje eu ouvia uma moça que me dizia assim, lá da Noruega, falando comigo, Darleide, eu te conheci em 2016, no consultório de família. Estava passando por uma grande crise no meu casamento e o consultório de família me ajudou a reorganizar os meus pensamentos, a minha casa e o meu casamento continua de pé e estamos felizes. A crise passou e eu agradeço ao consultório de família. Então, eu me sinto de verdade muito feliz, muito realizada, porque estou aqui nesse programa, à frente dele, com os meus amados convidados e convidadas, para levar a você luz para aqueles momentos da sua vida em que parece estar tudo escuro, tudo em trevas. Vem com a gente fazer o programa de hoje. Eu quero falar especialmente com as mães. Os pais devem ficar, fiquem aí. Fica família, vamos ficar juntos, mas eu quero dar uma atenção às mães. Vem aí o Dia das Mães, mês de maio é o mês das mães e a gente precisa acolher estas mulheres que têm uma demanda, muitas vezes pesada, no cuidado com a vida, com a profissão, com a saúde mental, com o relacionamento conjugal e com os seus filhos. Mães que estão sozinhas, mães que estão cansadas, mães que estão deprimidas, mães que estão infelizes, mães que estão apartadas dos seus filhos, filhos magoados com suas mães e mães muito magoadas com seus filhos também. De tudo acontece nesse universo, mães e filhos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Queremos animar você, ajudar você a pensar sobre a missão de ser mãe. É mais que o romance de postar fotos bonitas, de se declarar para o filho, para a filha. É muito mais que isso. É uma missão muito maior, é divina. Então fica com a gente, vem comigo. Eu estou no Instagram, estou também no Facebook para você se comunicar com a gente. Aparece aí na telinha os nossos endereços para você ir lá e se comunicar. Além, é claro, de que estamos juntos em todas as parabólicas, todas as TVs por assinaturas, em tantas cidades e capitais, em canal aberto por todo o Brasil. Você em outros países acompanhando a nossa programação, bem-vindos, um prazer estar com você mais uma vez. A minha convidada de hoje, doutora Raquel Fonseca, bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, graças ao Senhor. Que ótimo! Raquel Fonseca, que é Master Coach, é escritora, palestrante, pregadora, é mãe de duas filhas maravilhosas. Beijo para você, Anne, beijo para você, Ive, que também é vovó. O que você começa dizendo para as mães, do coração de uma mãe para tantas outras? Que somos abençoadas, fomos escolhidas por Deus, Deus nos fez mãe, isso é um privilégio. Eu gosto demais quando eu olho para a mulher, eu honro você, mulher, e eu honro você que é mãe, eu honro você, Darleide, que tem uma filha maravilhosa também. E como é bom pertencer ao mundo espiritual de sermos mães cristãs. Gente, isso é maravilhoso. Deus nos abençoou com filhas que pertencem a Ele. Olha, eu acho isso uma é grandioso. Riqueza. Elas não são nossas, eles não são nossos. Deus deu a você esse privilégio, reconheça isso. E, por favor, para de se preocupar tanto, porque aquele que lhe concedeu filhos também lhe concederá fé. Por favor, peça. Sabedoria, peça a Ele. Lindo. Deus é bom. Lindo, amém. Ele é bom. Quais foram os seus principais desafios como mãe? Agora, deslocando você um pouquinho do papel de quem vem aqui como conselheira, como foi um pouco de você enquanto mãe e os desafios como profissional e suas filhas, como mulher e suas filhas, como esposa e suas filhas? Não foi fácil, né? Não. Só para a gente deixar aqui uma luz para aquelas mulheres ali de casa, para aquelas famílias, que quem está falando daqui não é alguém do alto da sua suficiência, mas alguém que passou por muitos bocados na vida cuidando das suas filhas. Muitas lágrimas, muitas inseguranças,
muitas indagações do será que eu estou fazendo certo? Será que eu dei a vacina? Eu levei, não levei? Está faltando o quê? Às vezes uma delas adoecia, aquelas doenças de infância. Era muito difícil. Às vezes eu tinha sono à noite, queria dormir, não podia dormir. No início, as cólicas da bebê, tudo aquilo, era um desgaste, Darleide. Era um desgaste. Mas passou. Eu não consigo mais viver aquilo, me lembrar. Mas foi difícil, Claro. foi muito difícil. E as diversas fases, eu tive enormes desafios, mas Deus me amparou. E você sabe que eu me tornei mãe num tempo onde não tinha escola para mães, onde não tinha hoje os grupos que eu vejo a Ivelisse pertencer. A Ivelisse tem um grupo de mães Que que se se apoiam, conectam, se apoiam, compartilham, são sinceras, trocam informações. Naquele tempo eu não tinha nada disso. Então eu creio que o Espírito Santo, que Deus teve tanta compaixão de mim, porque senão eu teria feito mais bobagens do que eu fiz, porque eu não sabia. Isso é uma coisa interessante de a gente pensar. A gente erra. Não tem uma cartilha exata que possa funcionar para todas as mães com todos os filhos. Uma única mãe com 2 filhos já não se aplica a mesma cartilha para os 2 filhos da mesma maneira, porque são 2 pessoinhas diferentes. Será que nós estamos falando para uma mãe nessa noite, ou para muitas mães nessa noite, que estão com o coração apertado, que estão se sentindo angustiadas, infelizes, porque não conseguem ser a mãe idealizada? Seja a mãe real, a mãe que você pode ser, com as forças que você pode ter, especialmente com a força que Deus te dá. Essa importância de nós considerarmos o consolador às mães. Sim, sim. É o Espírito Santo quem guia, sabe, Darleide? E eu gosto de saber que Deus me perdoa nos tempos da minha ignorância. Aquilo que eu não sabia, mas que agora eu sei. O que eu sei hoje eu faço com responsabilidade. Mas eu não sabia muitas coisas, Darleide. E mesmo na área da nutrição, alimentação, dos cuidados, porque o pediatra falava, faz isso, 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 eu entendia que era daquela maneira. Mas hoje nós temos muito mais informação com rapidez. E estas mães de agora, elas me parecem mais, eu penso, você é quem fala, mais tecnicamente preparadas. Porém, eu percebo que mães de geração minha para trás eram espiritualmente mais preparadas. Parece que elas oravam mais. Eu me lembro da mamãe, antes de dar qualquer dose de medicação para mim, que tinha muita amidalite quando criança, a mamãe orava, ela punha a mão ali, pedia que Deus colocasse a mão. Quando eu estava com febre, a mamãe orava. Parece que hoje, quando qualquer coisa acontece, tem tanta opção alternativa. E essas consultas online, por vídeo, que entra lá o pediatra, maravilhoso tudo isso está ao alcance. Mas que nada disso substitua o buscar a Deus. É o meu apelo para as mães. Fale primeiro com o Senhor. Qualquer coisa que tenha seu filho, sua filha, independente da idade, antes de buscar o conselheiro, o pastor, o médico, busque ao Senhor. Fala primeiro com o Senhor. E depois você vai para os caminhos que estão ao alcance, né? Muito bonito isso que você traz, Raquel, de nós realmente pensarmos enquanto mães necessitadas da graça de Deus para as dificuldades que como mãe enfrentam e enfrentamos também. Outro dia eu estava vendo um relato de uma mãe que simplesmente ela está praticamente 2, 3 anos que não dorme, 2 anos mais ou menos que não dorme direito. E privação de sono, a gente sabe que significa muitos outros prejuízos da saúde física e mental de todos nós. E então eu me compadeci daquela mãe e disse, eu me proponho a orar por você e convidei outras mulheres a que orássemos por estas mulheres com seus filhos pequenos, com suas lutas noturnas e diurnas também, de dar conta de tantas demandas e acordar a cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada
quanto tempo, porque a criança precisa acordar, ser acolhida, precisa acordada, amamentar, enfim. Tantas mulheres aceitaram aquele convite para orar e eu percebo que muitas vezes nós nos esquecemos que o Senhor está a nosso favor, que os anjos de Deus visitam quando nós especialmente temos consciência da presença de Deus, nós temos mais paz. Muito bem pontuado isso que você lembra, de as mães preparadas, mas que, contudo, busquem o preparo espiritual, que os anjos visitem você, o seu quarto, o seu ambiente, a sua casa, lhe trazendo a paz do céu. Amém, é Amém. isso mesmo. E é preciso, você falou dessas mães, né? Então estamos nos dirigindo agora a mães de crianças que estão ali em fase de crescimento. Muitas mães que entram no período de desfraude, que são amigas das minhas filhas. A cada X horas elas precisam ir acordar a criança ou buscar a criança para treiná-la, para poder deixar de usar a fralda. cansativo. É claro que é cansativo, mas sabe o que eu creio, Darleide? Que o Senhor que fez essa mulher mãe, Ele vai amparar, Ele vai entregar para esta mãe energia vital, apesar da privação do sono. Então, eu creio no poder de Deus para com as mães. Agora, tem uma coisinha que eu quero falar, Darleide, e que nem combinamos, mas sabe uma coisa que me assusta? É quando você, mãe, que tem filhos, 2, 3 ou um só, e que não tem o seu marido ao seu lado, pelas mais diferentes razões, pode estar casada, mas pode ser que ele não lhe ajude tanto. É você dizer que você é mãe e pai. Para com isso. Isso estressa você mesma, porque ninguém pode ser duas coisas ao mesmo tempo, nesse sentido. Pai é pai, mãe é mãe. Se não tem o pai, faça o seu papel de mãe. E quando a mulher puxa para ela o papel do pai, ela se sobrecarrega. Ou quando ela discute, às vezes o pai não colabora, ele não ajuda à noite, ele não consegue. Aceite as coisas como elas são. Sabe, a realidade é a realidade, o ideal é o ideal. E as pessoas muitas vezes se desgastam em busca do ideal. Então elas querem que o marido faça, mas ele não faz, ele não consegue. Então para de brigar, para de criticar. Você usa a sua energia na direção errada. Faz o seu papel. E eu creio que o Senhor ampara, que a mulher que busca ao Senhor jamais deixará de receber forças. É Ele quem dá. Agora, busque ajuda, busque mentoria, busque a terapia, porque a mulher precisa falar. Nessa fase em que ela está restrita à criação dos filhos ainda pequenos, ela precisa ter com quem conversar, com quem desabafar, com quem falar. Agora, mais uma vez, você pontua algo excelente. A necessidade que nós temos de nós escolhermos as nossas batalhas. A gente precisa escolher em que nós vamos gastar a nossa energia. Tem uma demanda muito grande na sua maternidade. Cuidado para você não desperdiçar o pouco de energia que lhe resta, querendo mudar o mundo, querendo atender a outros, a expectativa de outros, ou querendo resolver problemas que neste momento você não tem condição de resolver. Dedique-se àquilo que é mais urgente, que é mais necessário. Procure estar bem com aquilo que você pode viver com o seu filho, com a sua casa, com o seu ambiente, com os seus familiares, os que colaboram, os que não colaboram, entregam para Deus. Entrega para Deus. Tem uma questão também ligada ao que você traz, que é muito difícil e que fica aqui um alerta para as mães. Tenham muito cuidado com as múltiplas opiniões. Tenham muito cuidado com essa mania de buscar opiniões em todos os sites, em todos os Instagrams, em todas as influencers, em todas as opiniões que você pode encontrar. O leque é muito grande, você vai ficar perturbada com tanta confusão. Cama compartilhada? Não cama compartilhada. Dorme com bebê? Não dorme com bebê. Porque tem várias. Respira profundamente.
olha o que você tem ao seu redor em termos de conhecimento, faz as tuas escolhas, assenta no coração a sua decisão com o seu marido ou sem o seu marido, não sei qual é a sua experiência, mas não fica se debruçando sobre a opinião alheia que não vive dentro da tua casa, que não está dentro do teu quarto, que não acorda 10 vezes durante a noite. Se você quer compartilhar a sua cama, compartilhe a cama, põe travesseiro, se cuida, para não dormindo, ficar sobre o seu filho, isso causa acidentes, causa mortes, sabe-se disso. Mas o que você quer fazer? Aquilo que você escolher fazer, dedique-se a fazer bem, dedique-se a fazer com amor. O apóstolo Paulo diz assim, que todos vejam que aquilo que você faz por amor. Está lá na carta que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 4, que todos vejam que você faz por amor. Então, o melhor a se fazer é escolher o que funciona para você. Aí depois desliga a chavinha, porque tem a avó que fala, tem o avô que fala, tem a tia, tem o cunhado, tem a cunhada, tem todo mundo que quer meter o bedelho. Ai, Jesus, tem que entregar essas almas todas para Deus também, né? Isso que você falou, veja se eu estou compreendendo bem. Você está dizendo assim, por favor, tenha bom senso. Isso. Por favor, tenha equilíbrio. Por favor, seja sábia. Por favor, para de comparar você, seus filhos, com os outros filhos, com as outras situações. É preciso que você saiba realmente avaliar o seu contexto, a sua circunstância. E, Darley, sabe o que eu vejo? Muitas vezes existem profissionais excelentes falando. Quando eu chego perto, aquela pessoa não tem filhos, aquela pessoa nem é casada, ela não vivenciou o que eu e você vivenciamos. Eu respeito as pesquisas, eu respeito os artigos todos, mas quando eu olho para o meu laboratório, para mim aquilo que vale, a minha Ivelise, a minha Nelise, a minha netinha Sara, a sua Sudalei, você compreende que essa é a experiência que Deus me permitiu ter. Eu posso falar da minha experiência, mas a minha experiência pode não servir para você. Exato, é isso. A Cisa diz assim, gosto muito do seu programa, que coisa linda. Ore por mim por conta da educação da minha filha, quero educá-la nos caminhos do Senhor. Ore pelo meu esposo, ele é caminhoneiro, queríamos tanto ele perto de nós. Olha aqui uma luta, né, de criar uma filha que tem um pai que viaja muitos dias e essa mulher fica sozinha com essa criança e desejando ter esse marido junto, o que não dá no momento. Então não dá para você sofrer com essa frustração, é melhor viver em oração, pedindo a Deus que Ele mude esse estado de coisas e que especialmente o Espírito Santo te ajude a lidar com a educação da sua filha e pela graça de Deus Ele te vai dar luz, entendimento, não é isso, Raquel? É isso mesmo. A Silvana diz, eu já fiquei arrasada, mas me superei. Mãe erra, mas mãe sempre quer o melhor. Concorda, Raquel? Eu concordo. E presta atenção, aprenda com os erros. Não vale erro velho, tá bom? Só vale erro novo. Boa. Porque tem gente que insiste no erro. Verdade. A Paloma diz assim, muitas famílias sem religião, isso dificulta muito na criação dos filhos, temos que ser firmes na fé. Mas a gente só precisa parar e pensar de que religião nós estamos falando. Há famílias que têm religião, mas é uma religião muito péssima. É uma religião rígida, é uma religião que não apresenta o amor de Deus, que não vive o amor, que não vive o consolo, que não vive a graça, que não vive a misericórdia, mas diz que tem religião. Que não tem equilíbrio, que não tem firmeza, que não tem presença, que não tem atitude e diz que chama isso de religião. Então, de que religião nós estamos falando, não é? Me parece que aí estamos voltados a rituais. Os rituais condicionam e você pode realmente condicionar seus filhos a rituais. Mas quando eu vou à palavra de Deus, que é a fonte segura, ali eu posso receber, compartilhar, educar esses filhos. E muda de figura, até nos tempos em que estamos vivendo, porque os nossos encontros congregacionais mudaram, as escolas mudaram. E aí, Darley, eu vejo uma coisa tão linda, dentro do plano do Criador, o lar deveria ser a escola. As mães têm essa oportunidade, mas elas estão, dizem muitas, enlouquecidas, porque não conseguem acompanhar as tarefas, porque não... Calma, muita calma. Darley diz logo no começo do programa uma orientação que eu chamo de quais são as suas prioridades. Se
você estabelecer suas poucas prioridades, é provável que dê certo. Porque se forem muitas, já não são prioridades. Não dá. Então, a mãe, ela precisa saber quando precisa de ajuda. E muitas vezes, querendo ser uma super mulher, ela não busca ajuda. E eu vou lhe dizer, tem muitas pessoas dispostas a ajudar. Tem muita gente querendo sim, com boas intenções. E poderia, nesse momento, acompanhar tarefas dos filhos, mesmo à distância, sabia? Enquanto a mamãe está aqui fazendo uma outra atividade. Mas lembrando que o papel da mãe é também um papel de ser a professora dessa criança. Exatamente. Vale lembrar também que há muitas mães que estão reagindo com raiva. Tem mulheres que estão atoladas na raiva, no ressentimento. Elas estão com raiva do trabalho, elas estão com raiva do marido, elas estão com raiva da vida, elas estão com ódio, elas estão destilando raiva. Mas elas não sabem nomear, elas não sabem parar para se escutar, elas não sabem entender o que está acontecendo dentro dela, porque não tem tempo de entender, não tem tempo de pensar sobre o que está acontecendo aqui dentro do coração dela. Não tem. Então as crianças, que são apenas crianças, com as demandas de crianças e com esse estresse que tem na vida de um mundo em pandemia e tudo o que isso significa, tem muitas mulheres com raiva reagindo a uma criança, ao ímpeto de uma criança, a uma travessura, a um não querer comer, a um sair correndo pela casa, a quebrar um objeto, a não querer fazer atividade, a não corresponder à expectativa da mãe ou do pai. E vocês estão com raiva, meus amores. E a gente precisa entender essa raiva e canalizar. Precisa, então, trabalhar o que está fervendo dentro de você para você não queimar os seus filhos. Tem mães que têm raiva das suas mães. E eu ainda vou falar disso no segundo bloco. Vou trazer aqui uma mãe que, ela, com muita raiva da mãe, ficou muito tempo longe da mãe com raiva. Mas quando ela se tornou mãe, ela entendeu o significado da maternidade e soube voltar. Eu sei que tem gente ali do outro lado, Raquelzinha, que tem raiva porque a mãe era narcisista. A mãe era temperamental, a mãe era abusiva. A gente também não vai esconder que há mães que são perversas. É verdade. E você sabe o que a raiva é? A raiva, amada, é combustível para ativar no outro cada vez mais aquilo que você menos aprecia que o outro faça. É combustível. Então, a mãe que está com raiva é combustível para aquelas crianças gritarem mais, se irritarem mais. Então, eu quero dizer uma coisa. Vem cá, vem cá. Fala. Leis, vem cá. Sem você, pode falar não pra tem elas. mãe. Pode falar pra Sem elas. você, não tem mãe. Tá entendendo? Então, por misericórdia, aprende a perceber você. Aprende a cuidar de você. Ai, mas Raquel, como que eu faço isso? Bom, não dá para falarmos tudo isso no primeiro programa. Pega um caderno e anote nesse caderno assim. Põe lá, se sou eu, né? Raquel, por favor, aprenda a cuidar de você. Como fazer isso? E aí você começa a anotar. Pode sair muita coisa que você vai dizer, mas será que é assim? E você seleciona. Porque, Darleide, sem você não tem mãe. E as mães estão esquecendo de que elas são importantes para os seus filhos. O quanto mais irritada a criança, e aí vai, mesmo entrando na pré-adolescência, o adolescente, nesse momento, ele está reagindo de outras maneiras. E os pais, as mães, estão meio perdendo o adolescente dentro da própria casa. E aí tem as diversas fases, né? Estamos só pincelando, eu não sei qual é o seu caso, mas que você precisa aprender a cuidar de você, precisa. Exatamente. E o cuidado, o autocuidado, vou usar essa expressão que eu gosto muito, muitas vezes é ter o seu tempo para tomar seu banho. Porque tem mãe que não tem mais tempo, ela diz que não tem. E ela vai repetindo o que ela não tem. E quanto mais você pontua o que não tem, mais você vai não ter. Começa a dizer o que você tem. A hora da refeição pode ser uma hora agradável. Só que as mães, elas reclamam nesse momento de espaços pequenos, com muitas crianças talvez dentro de casa, 2 ou 3, que gritam, que fazem barulho, que põem a casa em desordem. Talvez essas crianças precisem da mãe brincando com elas por 15 minutos, saciando ou envolvendo essas crianças na atividade da mãe.
Isso foi uma coisa que Deus me conduziu a fazer com as minhas filhas, Darleide. Eu as envolvia nas minhas atividades. Então, se eu ia para a cozinha, se eu ia fazer o pão, a torta, venham cá. E eu dava um pouquinho de massinha. Se eu estava ali arrumando a casa, ou o quarto, ou o guarda-roupa, venham cá. E de alguma maneira, elas iam contribuindo e estavam perto de mim, estavam às minhas vistas. Então, as mães precisam também de criatividade. Mas para vir a criatividade, a mente precisa estar em paz. Sabe que uma vez eu estive numa casa junto a uma família que tinha uma menininha ali de uns seus 4, 5 aninhos, coisa mais fofa. E eu cheguei naquela casa meio que me assustei porque as paredes da sala, do quarto, eram muito riscadas. Eu disse, eita, eita! Gente, coisa mais linda. Aquela mãe ficava ali junto com a filha, em vez de se estressar porque a menina riscou a parede, ela criou espaços na parede para a menina desenhar. Eu tenho uma criança em casa e eu escolhi, em vez de me estressar que ela riscou a parede, vem cá, filha, vem desenhar. Eu entendi a lógica daquela mãe. A parede não estava bonita para mim, para fulano, para ciclano, não interessa. A casa não estava muito arrumada, bonita, tudo no seu devido lugar. Não é casa de revista. Não é casa para fazer foto bonita para o Instagram. É a casa dela, com a filha dela. Ah, tá bagunçada? Não tá bagunçada. É uma casa viva, tem criança. Tem uma amiga que ela diz, Darleide, minha casa tá sempre desarrumada. Eu digo, filha, você tem 3 filhos numa casa pequena, cheia de brinquedos, mas suas crianças são maravilhosas, porque a energia que você gastaria de dizer, tira isso daí, põe acolá, não faz isso, menino, para com aquilo, você está tranquila fazendo outra coisa, dizendo brinca, meu filho, brinca, se diverte, porque um dia você vai estar grande e não vai mais brincar na minha casa, não vai ter mais casa com a parede riscada, você entende? Menos estresse, mais leveza. E aquelas mães permissivas, hein? O que elas andam fazendo e por quê? É logo depois do intervalo e ainda tem hoje o testemunho da Darcy Visan, apresentadora do Revista Novo Tempo, vai contar pra gente como foi que ela se afastou da mãe e como foi que ela se reconectou com a sua mãe. Até já! Vamos continuando, meus amores. O nosso consultório de família hoje, falando ao coração das mães. Estava vendo aqui mensagens de mãe que tem sentido a falta de filhos, filhos que partiram, que morreram e que estão esses corações maternos enlutados, tristes. E eu me comunico com você, me solidarizo com você como mãe que já perdi uma filha também. Dói, mas se a nossa fé está em Deus, nós ainda permaneceremos de pé, justamente porque o Senhor é o nosso Deus, é a nossa vida, é a nossa fortaleza e nós temos a esperança do reencontro com os nossos filhos. Nós os receberemos de volta, nós estaremos com os nossos filhos outra vez. O Senhor prometeu a ressurreição e esse dia vai chegar. Enquanto estamos aqui, é importante nós considerarmos como ressuscitar relacionamento perdido, morto, como deixamos para trás afetos de pessoas queridas, como o afeto entre mãe e filho. Como faz para se reconectar? Como é que o amor acontece outra vez? Bom, vamos pensar em coisas mais profundas. Todas as vezes que nós nos propomos estar aqui é com o objetivo de fazer você, de fato, se conectar com a vida e tomar novas decisões. Eu vou chamar aqui no programa agora, junto comigo, a doutora Raquel. Nós vamos ter a participação da apresentadora do Revista Novo Tempo, como eu disse a vocês anteriormente, e ela vai contar pra gente como foi o momento em que ela se desconectou emocionalmente da sua mãe. Como ela sentiu-se apartada da sua mãe e foi buscar longe dessa mãe por N sentimentos. Vem para cá, Darcy Visan. Como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem, Darleide? Boa noite para você, para a doutora Raquel, para todos que estão nos acompanhando aqui na TV Novo Tempo. Um prazer estar aqui com você. Obrigada, meu amor. Conta pra gente, como foi a sua desconexão da sua mãe e por quê? Tá bem, Darleide, assim, olha, quando eu era bem pequena ainda, né, aos 3 anos de idade, a minha mãe frequentava a igreja adventista foram momentos que ficaram muito marcados, né? Você pode pensar assim, 3 anos de idade, eu me lembro do vestido verde que ela usava, que combinava com os olhos dela, eu me lembro
da cantoria que ela arrumava, todos os dias ela participava do coral, então ela estava sempre entoando hinos que hoje eu ouço e eu começo a chorar, porque eu me lembro daqueles momentos, sabe? Então, foram momentos muito marcantes, de uma família feliz. E aos 3 anos de idade, o meu pai traiu a minha mãe com uma amiga de dentro de casa, engravidou essa amiga e eles se separaram. E eu me vi num momento assim crucial na minha vida, porque eu não tinha maturidade para entender tudo o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo eu estava vivenciando tudo aquilo. Tudo aquilo era muito presente e ia fazer parte da minha história para sempre, né? Eu me lembro dos momentos de brigas entre eles, das discussões. Me lembro assim que eu me sentia perdida no meio daquela confusão toda, né? Eu via hoje quando eu me lembro sempre como se eu tivesse pequenininha, né? Eu era pequenininha mesmo e olhando tudo aquilo para cima, tanto sofrimento, as pessoas chorando, ali as minhas irmãs, a minha mãe, o meu pai. Enfim, nessa separação foi muito marcante para mim, porque eu era muito agarrada com o meu pai também, e eu sentia muita falta dele. E eu fui crescendo e tentando assimilar, porque ninguém parou para me explicar, olha, está acontecendo isso, isso e isso, apenas acharam, a criança não entende. Mas eu absorvi tudo aquilo e fui crescendo, e na minha adolescência, assim, não com maturidade, porque eu ainda não tinha maturidade, mas com um pouco mais, pensando um pouco mais sobre isso, eu comecei a analisar toda a minha trajetória e culpar a minha mãe por tudo o que tinha acontecido. Eu achava que ela era culpada pela separação, eu achava que ela era culpada porque ela teve que ir trabalhar e eu ficava sozinha muitas vezes, sentia muita falta dela, sozinha da companhia dela, né? Eu ficava com as minhas irmãs e às vezes com uma tia, mas eu sentia falta da minha mãe, eu sentia falta do abraço dela, eu sentia falta do sorriso dela. E na minha maturidade infantil, eu não entendia que ela precisava estar no mercado de trabalho, ela precisava ir trabalhar e dedicar aquele tempo para que ela pudesse me dar o que comer. Antes disso, a gente chegou a passar fome. A gente tinha lá um prato de comida que vinha geralmente na hora do almoço de uma tia que se compadecia da gente, éramos 4, né? 4 filhas. E, e eu olhava tudo aquilo com muita revolta, achando que Deus tinha sido injusto conosco, que a minha mãe tinha sido imprudente, que ela tinha sido culpada de tudo aquilo. Mas a gente cresce, né? A gente cresce, a gente amadurece. E graças a Deus eu tive um encontro com o Senhor que pôde modificar toda essa história. Como foi essa modificação, Darcy? Como foi que você voltou para se conectar com sua mãe? Você chegou a dizer para ela, mãe, eu tinha raiva de você, eu não... Você chegou a brigar com ela e depois se reconciliou? Teve esse processo? Olha, antes de eu aceitar a Jesus, de voltar para a igreja, eu posso te dizer que por muitas vezes a gente brigou assim e às vezes eu tinha vontade de voar nela, sabe? Eu sentia uma raiva, uma revolta e assim parecia recíproco, porque também gerava revolta no coração dela, ter uma filha rebelde e ela não entendia o porquê que era aquilo. E eu também não entendia, eu não tinha maturidade para isso. Mas quando eu voltei para a igreja e que Deus começou a fazer uma transformação no meu interior, limpar, me mostrar o porquê das coisas, eu pude, Darleide, entender e me colocar no lugar da minha mãe. Deus colocou no meu coração a empatia, né? O se colocar no lugar do outro. E essa empatia fez com que eu olhasse para a minha trajetória e entendesse o seguinte, que se antes eu olhava as minhas fotos de aniversário, de 1 aninho, de 2 aninhos, que estava todo mundo ali, mas a minha mãe não estava presente no meu lado, isso me revoltava. Hoje eu penso assim, depois desse encontro com Cristo, eu penso assim, peraí, a sua mãe estava onde nesse cenário? Ela estava tirando fotos de você, ela estava clicando cada momento, sabe? Ela estava vendo o teu rostinho, estava vendo ali o teu sorriso e ela queria registrar cada momento desse. E eu olhei também um pouco para a história do que ela passou com meu pai
E eu falei, peraí, eu como criança me senti abandonada, me senti ferida, me senti traída. Mas e a minha mãe nessa história? Doeu muito mais nela, né? É. Doeu muito mais nela e ela tinha que ter estrutura para aguentar uma traição de uma amiga, uma traição de um marido, ter que sustentar 4 filhas sem ter nunca trabalhado antes, porque o meu pai não deixava ela trabalhar antes. E aí? Ela teve que ser forte por mim, por ela, por mais 3 filhas. E eu, no meu egoísmo, na minha imaturidade, eu não pensei nisso antes. Mas ainda bem que Deus nos resgata, Darleide, que Deus nos transforma, que mostra no nosso interior que as coisas podem ser diferentes, que eu posso pensar de uma outra forma e que eu posso ter amor pela outra pessoa de tal forma que eu me coloque no lugar dela e que eu viva as emoções dela e que aí que eu possa justificá-la. E aí eu fui entender por que que minha mãe foi ausente tantas vezes, por que que ela não estava nas minhas fotos no aniversário. Não existia selfie naquela época. A gente tinha que tirar as fotos. Então, assim, olha, hoje eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe. Em dezembro, por conta da Covid, eu quase perdi a minha mãe. E eu me lembro que no momento em que ela estava assim, na pior fase da doença, eu entrei no meu quarto, eu clamei a Deus e eu falei, Deus, eu vou entender se for a tua vontade levá-la, mas me dá a oportunidade de viver mais um pouco ao lado dela, de resgatar aquele tempo que até a minha adolescência, até os meus 20 anos, eu perdi tempo não amando essa mãe que tu me deste, sabe? E hoje eu fico tão feliz, a minha irmã falou dia desses, inclusive, falou assim, minha mãe tem tanto orgulho de você, Darcy. Eu falei, como assim tem orgulho de mim? Isso foi um presente tão grande, sabe? E eu tenho muito orgulho da minha mãe também. Que lindo, que lindo. Obrigada, Darcy. Estamos aqui emocionadas, porque não dá para ser diferente. A conexão espiritual é que liga todas as coisas e é o que a palavra de Deus diz na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, que o Espírito Santo derrama amor em nosso coração e o Espírito Santo derramou amor no seu coração. Obrigada por compartilhar um pouquinho de você. Um beijo e parabéns para a mãe linda que você é também. Obrigada, um beijo para minha mãe daqui. Deus abençoe sempre e guarde a vida dela, porque eu a amo demais. E um beijo a todas as mães, viu? Um beijo a vocês aí. Tchau, tchau. Beijo, meu amor. Que lindo, que emoção. Olha, ela falou para nós aqui, através dessa forma sucinta de testemunhar, ela ressignificou. Ela colocou em ordem o passado dentro da mente dela. Ela também incluiu a mãe. Primeiro ela excluiu, e o período que ela excluiu, ela sofreu. Quando ela incluiu a mãe, mas sabe quando ela inclui? Só quando ela enxerga. É quando ela enxerga, é quando Deus faz cair as escamas e você vê o que não via. Isso é um processo tão lindo, isso é uma conversão. As pessoas pensam em conversão, o que é conversão? É mudança de rumo, é dentro da mente, o rosto dela, o brilho no olhar. E as suas lágrimas, está chorando por quê, querida Darleide? Porque é lindo de ver o que Deus faz. E é pensar nesse momento que tem muitas filhas, muitos filhos magoados, infelizes, e suas mães também, do outro lado, infelizes, perdendo a vida. A vida passa rápido. A vida é nada, é um sopro. Sim. E a gente fica apegado às coisas que não são tão importantes assim. Traumatizaram, feriram. Mas todos estamos feridos. Sua mãe ficou ferida. Os filhos estão feridos, os pais estão feridos. Então são feridos cobrando sanidade do outro. Não dá. E aí você vê a experiência de um coração que foi visitado pelo Espírito Santo. É lindo. É lindo. É lindo. Muitas ideias me vieram ali, mas sabe o que me veio à mente agora? Às vezes, isso aqui que eu vou falar, depois elas vão dizer, mãe, cada coisa que você diz. Mas sabe, nesse período pandêmico, né? A Ivelise e a Annelise, elas têm me tratado cada vez melhor. Que lindo. E às vezes elas chegam a exagerar. Aí eu falei, gente, será que eu estou bem? Será que está acontecendo
acontecendo alguma coisa comigo. Eu acho assim que o amor e o medo de perder, nossa, elas querem que eu trabalhe menos, elas me poupam, elas mimam. Então, esse amor, essa troca de amor alimenta tanto. Então, o meu apelo para você hoje é mulher, mãe, avó. Eu honro a minha irmã Ruth, que educa o Brian, ensinando que a mamãe dele, biológica, a mamãe dele, tem seu lugar. E ela ama. A mulher ama, a mulher tem um coração grande, ela acolhe. Tanta gente aqui mandando recado para mim. A Mary, lá nos Estados Unidos, com uma história. Quem sabe um dia ela vem contar no teu programa. Tá mandando abraço. Mulheres que não tiveram mães, educando agora seus filhos. É Deus, Darleide. É a chance que temos. É Deus. Sabe, muitos que já me ouviram contar a minha história, meu testemunho, sabem que eu tive dificuldades com a minha mãe quando eu me converti. Muitos sabem que quando em momentos muito especiais da minha vida, minha mãe não esteve lá. Mas eu nunca me deixei contaminar por nenhum sentimento de desprezo, de raiva, de ressentimento, porque não cabe. Porque não cabe. Eu sei, eu já citei no programa de hoje, tem mães narcisistas, tem mães perversas, tem. Estas mães existem. E eu não quero, nesse nosso encontro, jogar sobre você uma responsabilidade que não é a sua, uma culpa que não é para você carregar. Eu não estou falando destes casos drásticos. Eu estou falando de situações em que muitas vezes nós nos deixamos levar por raiva que não justificam quando nós olharmos para trás e dizermos: onde foi que eu abandonei a minha mãe? Onde foi que eu me esqueci da minha mãe? Quando foi que eu esqueci que a minha mãe não estava na foto porque era ela quem estava fotografando lindo. E não tinha selfie para ser feita naqueles dias como tem agora? Lindo. Isso foi lindo. Olha, essa visão que ela nos trouxe, eu acho que toda mãe, muitas vezes a mãe não está ali na festa porque ela está na cozinha terminando de tirar a torta do forno. Está fazendo alguma coisa. Olha, ser mãe é muita bênção de Deus. E que essas mães que estão nos ouvindo, independente da idade dos filhos, porque tem mães de filhos que já estão casados, que estão longe, que pensam que já cumpriram sua missão. Sabia, mãe, que a tua missão não acaba? Sabe qual é a tua missão hoje, quando os filhos crescidos, já distantes? Sabe, talvez tenha alguma mãe que tenha o filho na prisão, talvez alguma mãe que tenha filhos que não querem falar com ela. Ser intercessora. Essa é a realidade. Ela pode amar e orar. Ser intercessora enquanto a mãe viver. Eu penso que este é um papel fundamental na vida dos filhos, não é? E eu me conecto também, nós nos conectamos, não é, amiga? Aquelas mulheres que sonharam muito em ter um filho biológico. Aquelas mulheres que quiseram muito, que hoje foram à clínica, foram ao médico, estão fazendo exames, estão trabalhando duro, pesado, para ficar grávida, mesmo que com auxílio artificial. Que o Senhor visite o teu ventre. Que o Senhor se compadeça e te visite no seu ventre. E te dê esse prazer de ser mãe. No entanto, nós não estamos no mundo perfeito. Nós não estamos no mundo ideal. Nós estamos no mundo real. Assim como há muitas mães enfrentando sérias dificuldades com seus filhos, há muitas mulheres que não conseguem ter os seus próprios filhos. Que o Senhor nos auxilie e console a essas mulheres especialmente. Todas as vezes que eu falo sobre mães, eu me lembro das mulheres que não puderam sê-lo, porque eu sei que isso dói. Não porque tenha acontecido comigo, mas porque muitas mulheres choram no meu ombro a dor de não viver a maternidade. E eu entendo você, e eu acolho você, a sua dor. E assim como uma mulher que todo ano subia e ia ao templo pedir ao Senhor que tivesse misericórdia, compaixão, o nome dela era Ana. Um dia o seu ventre, a sua madre se abriu e nasceu um Samuel. E ela o entregou para o Senhor. No dia em que o Senhor te der um filho, entregue-o de volta ao Senhor, fazendo-o andar nos caminhos do Deus eterno. Essa é a sua missão. E nesse momento, eu acolho você, mulher, que está talvez chorando, talvez lamentando pelo aborto. Aborto é aborto. Provocado ou espontâneo, eu não sei. Mas para você que
Foi mãe e não teve o filho nos braços por uma decisão, talvez do outro, talvez sua. Que nesse momento o Senhor Jesus lhe envolva com seu manto sagrado. O perdão está estendido. Por favor, livre-se da culpa. Por favor, olha para frente, para o alto e prossegue. Ah, se você soubesse o que hoje você sabe, será que você teria feito, permitido aquilo que você fez? Vem cá, eu te abraço também. Eu te ofereço meu ombro e eu oro nesse momento por você, por conforto, por consolo e por paz mental. Deus ama você. Hoje é ainda é possível ser feliz. Amém. Perdoados estão os teus pecados, diz o Senhor. A Júdice diz assim: Darleide, eu tenho muitas lembranças da minha mãe. Apesar de todas as coisas ruins que nós vivemos, eu louvo a Deus, porque nos últimos dias da sua vida eu pude cuidar dela. Ela morreu na minha casa e foi muito triste, muito duro sair com ela de casa e levá-la ao lugar onde ela está agora, o cemitério. Ainda no caixão, até a funerária eu acompanhei e depois, enfim. Até hoje me dói, diz essa filha que perdeu a sua mãe. Me dói principalmente porque ela, mesmo morando ao lado da minha casa, ficou 20 anos longe de mim, guardando ódio no coração por não aceitar o meu marido. Ela morreu em 2018 e essa filha hoje sente muito pelos 20 anos que perdeu de ter a companhia da sua mãe, porque a sua mãe guardou ódio no coração, segundo a filha. Os ódios que cada um carrega nos separam, são muros que nos separam, são morte, são veneno. Que Deus tenha compaixão de você, minha amiga, de você. Raquelzinha, quantas dores, né? Quantas lutas. E nós ficamos aqui encorajando essas mulheres e pedimos a você, marido, pai, seja ombro, seja amigo, seja parceiro, seja de verdade o cara que está do lado e se importa. Essa mulher que é mãe, que é sua mulher, que é sua esposa. Tenha compaixão, tenha amor, tenha misericórdia, tenha abraço, tenha colo, tenha beijo, tenha amor. Eu amo você, o que eu faço por você? Onde eu começo? Por onde eu começo para te ajudar? Que atividades hoje eu faço para te deixar descansar? Eu sei que você trabalha fora, você também trabalha pesado. Eu sei, você não é um qualquer. Você não sabe, Raquel? É verdade. Nós sabemos, mas dá o dobro da tua força em auxiliar esta mulher. Deus está vendo. E Deus há de te recompensar por esta obra também. Amém. Posso falar mais uma coisinha? Por favor. Olha, para você que é filho e que é filha, mesmo sendo mãe, menos presente das lojas. Tudo que o dinheiro pode comprar é barato. E seja mais presente na vida da sua mãe. E para você que é mãe, como a querida Ana, que está mandando um abraço para a Darleide lá de Brasília, que é mãe da Hannah, e que hoje conversou comigo um tempo, e esta mãe precisou ser cuidada pela filha, muito jovenzinha, por conta de cirurgias, por conta de situações de saúde. E aí vem uma inversão de papéis. Mas Deus tudo vê, Amém. tudo sabe, e Ele quer nos ensinar. As mães precisam aprender a ser cuidadas. Embora as mães cuidem, filho não é mãe da mãe, e há uma relação que precisa ser respeitada, mas a mãe precisa aprender a receber amor. Tem mães que dizem, não precisa dizer eu te amo, não preciso desse presente. O que será que acontece no coração dessas mães? Que as mães aprendam a receber o abraço, o beijo e aprendam a dizer eu te amo. Minha avó nunca disse eu te amo para mim, nem a materna nem a paterna. Eu venho de um tempo onde o amor se expressava através só do cuidado. Mas hoje, Darleide, é preciso dizer eu te amo para os filhos. E as mães precisam repetir isso cada vez mais. Que o amor permaneça. A fé, a esperança e o amor. Mas qual desses é o maior?
É o amor. É o amor. Eu te amo, Darleide. Ai, Você que é uma mãe linda. maravilhosa. Também amo Eu você. aprendo muito com você. Obrigada. É um privilégio Obrigada. ser sua amiga, estar fazendo parte dessa família cristã, dessa Obrigada. família que busca aprimoramento em Jesus. Admiro e amo você também. Gratidão. E essa conexão de amor e de afeto é que precisa nos sustentar. O que nós vamos fazer? Se você acha que deu errado, e eu sei que tem mães ali do outro lado, Raquel, que estão dizendo, Darleide, os meus filhos não estão aqui, os meus filhos não me dão notícias, os meus filhos, ou as mães que estão dizendo, eu tenho essa conexão com os meus filhos, ou seja, são diferentes as histórias, as realidades, mas venhamos e convenhamos. Se você é um daqueles filhos que não teve a sua mãe idealizada, experimente se conectar com a mãe real. É o que temos. Não dá para sonhar e sonhar uma vida inteira e se queixar pelo que nós não tivemos. É o que temos. E nós podemos, sim, honrar a mãe real, já que a mãe ideal não aconteceu. Ela tem suas feridas, ela tem suas dores. Como bem disse a Darcy, o que aquela mulher havia sofrido? Ninguém se importou com o que ela tinha passado com as feridas abertas. Pense nisso. Pense em que você pode ter um coração mais amável, mais amoroso, mais perdoador e especialmente se conecte com sua mãe real. E mães, façam o mesmo com seus filhos. Para de idealizar os seus filhos. Para de querer os seus filhos somente para você e se realize em você tê-los criados e educado e deixados voar, construir sua história, ir longe, ir muito longe, depois eles poderem voltar todas as vezes que quiser e encontrar você de braços abertos e dizer, mãe, obrigada. E se um filho for ingrato, é sinal dos últimos dias. Há filhos ingratos, mas que seja você uma mãe grata pelo papel que você exerceu. E vamos lembrar a elas, Raquel, Deus, o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador, o nosso Deus Consolador, Ele sabe, e é Ele quem diz, que o mundo é que desconhece o valor de uma mãe. A mão que balança o berço é a mão que move o mundo, que entrega para as nações grandes homens, estadistas, cientistas, líderes, mulheres incríveis. Passaram pelo seu colo, pelo seu peito, foram alimentados por você, mãe. O Senhor vê e o Senhor sabe que tudo neste mundo, de forma positiva ou negativa, passou pelo colo de uma mãe ou não teve esse colo para ficar. Raquel, obrigada. Sua palavra para elas, para dizer aquela bem no coração, mãe, você é propriedade do Senhor. Então prossiga, olhando para frente e para o alto. Essa é a dimensão da vida. Lembrando que não foi o teu filho que te fez mãe, foi Deus. A vida vem dele. E através de você, a vida continua. Então, seja feliz porque abençoada você já é. Feliz Dia das Mães para você. É isso. Obrigada, meu amor. Deus abençoe muito você. Amém. Muito. A você também. Obrigada. Eu sou daquelas mães realizadas, eu sou daquelas mães felizes. Eu sou uma mãe, no entanto, que conta a história de ter perdido uma filha para a morte, mas que crê na ressurreição. Tenho uma filha hoje adulta, casada, meu amor, minha vida, minha paixão. O que eu tenho de uma história das mais lindas da minha vida para contar é o presente que Deus me deu de ser mãe da mulher que eu sou. Contudo, também sou uma mulher nascida de uma outra que me ensinou muito, muito. Ser firme, ser corajosa, ser resiliente, ser capaz de olhar para a vida, para o horizonte e pensar, eu ainda posso chegar lá. Ainda que a minha mãe me tenha também causado momentos de dor e tristeza, me fez chorar. É verdade, eu não escondo, ela bem sabe que eu digo, e não tenho por que florear, por que fazer bonito. A vida é como ela é. Mas nós nos amamos e somos parceiras. E é aquela mãe que diz, filha, eu gosto de fazer com você. Quando estamos juntas, dá certo. Ela reconhece, ela sabe que a bênção está sobre mim. Eu abençoo a minha mãe, ela me abençoa. Compartilho com você do meu coração, sabendo que o que Deus fez na minha vida é o mesmo Deus que pode agir na sua vida também.
O mesmo agir de Deus que conecta corações que antes magoados e feridos agora são perdoados para perdoar. Como a Darcy, como eu, como você, como a Raquel. Eu também. Suas Essa histórias. graça. E gostei tanto quando você me contou no corredor, quando vínhamos aqui para dentro, que você faz suco verde pela manhã e atravessa da sua casa para a casa da sua mamãe para entregar o copo de suco verde. Quanto amor, quanto amor. O amor, ele precisa ser expresso em atos e em palavras. E que assim prossigamos. E já Que estou delícia. com saudade de quando ela for embora. Bom, e nem mora comigo, só mora perto. Perto. Mas o coração tá assim, cheio de gratidão a Deus. Um beijo, meus amores. Obrigada. Deus os abençoe muito. Mães de primeira viagem, mãe de muitas viagens, mães sozinhas, mães acompanhadas. Não importa, o Senhor é contigo e Ele te recompensará. Beijo e até a semana que vem aqui no Consultório de Família. Até lá.